Seja bem-vindo, está começando mais um GC Online, glória a Deus, mais um tempo que nós temos aqui juntos para aprender sobre a palavra, para ter comunhão, para adorar o Senhor, que bom estar na sua companhia. Também aqui comigo no estúdio a pastora Lívia, a pastora Dani, o Alisson. Vamos então entrar aí para esse tempo de conhecimento da palavra de Deus. Mas antes disso a gente vai orar e a gente vai adorar o Senhor. Então feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado por mais um GC Online. Obrigado, Senhor, porque nós temos aqui a oportunidade de estar reunidos para conhecer mais sobre o Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, e que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, esse é o nosso prazer, é viver fazendo a vontade de Deus, vivendo em relacionamento com Deus. E nós podemos ter relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo. E é sobre ele que nós vamos falar aqui no nosso GC Online de hoje. A nossa lição é a obra do Espírito Santo. E o texto está lá em João, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 11. Então já abra aí a sua Bíblia junto com a gente, pega a sua agenda e vamos junto então para João, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu os enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. A gente até passou aqui um pouquinho, né? Foi até um pouco adiante. Mas queria que a gente, né, desvendasse agora um pouco do que esse texto está nos falando. Né? Para contextualizar, né, aqui a nossa lição de hoje do GC Online,
Jesus ele já estava no fim do seu ministério, ele já estava concluindo a sua carreira terrena e ele estava preparando os seus discípulos para a sua ausência, para o momento em que ele não estaria mais fisicamente presente. Agora, a presença de Jesus estaria em meio aos discípulos por meio da pessoa do Espírito Santo. E você com certeza já ouviu falar muito sobre o Espírito Santo e sobre a Trindade, né? O que a gente entende por Trindade? Deus, ele é um só existe um Deus, não existem 3 deuses ou mais deuses, só existe um Deus verdadeiro. Mas esse Deus, ele é um em essência, mas 3 em pessoa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vemos na história bíblica a Trindade operando, trabalhando, Deus o Pai como sendo o Criador, né? Deus o Filho como sendo o executor da criação, como sendo o Redentor, e o Espírito Santo como sendo o santificador, o selo, a marca da promessa, a marca dos salvos. Então, nós agora aqui nesse texto vemos Jesus anunciando que viria a terceira pessoa da Trindade. Veio a segunda, encarnou, andou entre os discípulos e ele agora precisava cumprir com o propósito, ele precisava cumprir com aquilo que era a vontade de Deus, que era a morte na cruz e a ressurreição de Jesus. Ele precisava passar por isso e depois ele subiria aos céus. Então os discípulos iam precisar lidar com uma caminhada sem a presença física de Jesus. Agora o Espírito Santo seria a presença do próprio Deus habitando dentro dos crentes, dentro dos salvos, dentro daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, Jesus ele começa a fazer essa preparação e ele revela o Espírito Santo, como diz aqui na exposição do texto, como sendo uma provisão divina. Deus estava sendo um Deus provedor quando ele enviou seu Espírito Santo. Deus ele sabia que agora, depois que Jesus havia revolucionado a terra com a sua caminhada, com o seu testemunho, e ele saísse de cena assim, os discípulos se sentiriam sós. Os discípulos não teriam mais aquela presença física apontando, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não teria mais aquele discipulado presencial. Mas agora, né, por meio da sua soberania, no tempo perfeito, Deus também resolve enviar o Espírito Santo, o nosso discipulado direto do próprio céu. É o Espírito Santo que habita dentro de nós, não é, pastora Lívia? Amém. Glória a Deus por isso, né? Eu gosto desse início do versículo 8, que fala assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. É tão importante a gente ler o texto direito, né? Porque aqui está dizendo que o Espírito Santo vai nos convencer de que Cristo é Deus, e que precisamos crer nele, que Cristo é aquele que nasceu, morreu, ressuscitou por nós, né? E ele nos convence que não crer nisso é pecado. Não crer que Cristo é o Redentor, é o Salvador, é pecado, né? E a gente tem, né, o exemplo de quando Pedro, lá no dia do Pentecostes, proclamou essa verdade e mais de 3.000 pessoas foram arrependidas dos seus pecados e foram ali convencidas pelo Espírito Santo e em arrependimento se converteram, né? Então, o Espírito Santo faz isso em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em Cristo, né? Do pecado, da justiça de Deus sobre nós, sobre aquilo que Ele fez por nós. E do juízo, que é a condenação de Satanás, que vai falar aqui, né? Cadê aqui? Do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Senhor, o Espírito Santo, Jesus subiu, mas Ele deixou o Consolador e aquele que é o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E também nos traz esse lugar de fé, de convencimento, de convicção de quem Cristo é, de que a justiça de Deus faz na nossa vida e também do juízo do inimigo. A gente não precisa ter medo do futuro, porque o futuro já está selado. Jesus já está dizendo, olha, o diabo já está condenado, não precisa ter medo, porque crendo em Cristo, sendo convencido pelo Espírito Santo e vivendo essa justiça de Deus, entendendo que a justiça de Deus está sobre nós, porque por causa de Cristo, também não precisamos ter medo daquilo que virá, porque o diabo já está condenado. Então, esse lugar, essa função, né, essa parte que o Espírito Santo traz dentro de nós, essas verdades que ele traz em nós, traz essa esperança,
né? E traz esse acolhimento, alento para a nossa alma, porque nós cremos que esse é o papel do Espírito Santo. E eu, nas minhas orações, né, eu sempre falo no GC, eu falo assim, gente, muitas vezes nas minhas orações, eu oro para o Senhor. Senhor, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Me convence, me mostra, convence o meu espírito, meu coração, minha alma, a minha carne que tem que converter todos os dias. Me convence se eu tiver, igual Davi orou, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho certo. Senhor, se eu estiver fazendo uma besteira, me convence que eu estou errada, para que eu coloque o Senhor como o Senhor da minha vida e controle essa situação, e seja soberano nessa situação. Muitas das minhas orações Senhor, me convence mesmo. Eu preciso ter convicção de que se há alguma coisa errada na minha vida, eu quero ter esse entendimento, essa convicção de que eu preciso ajustar isso imediatamente, porque eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero dar voz ao Espírito Santo na minha vida e deixá-lo viver a vida de Deus em mim. Amém, né? amém. Acho muito interessante esse termo convencer, né? O convencimento. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus ele não nos empurra para a salvação. E Deus não nos puxa para a salvação. O Espírito Santo, ele convence, ele nos atrai com cordas de amor. Ele gera esse convencimento que gera em nós uma convicção sobrenatural no nosso coração, uma certeza, uma convicção que vai além da lógica. Eu acho também muito interessante, né, que tem a ver com isso aqui, quando Paulo escreve aos Filipenses falando sobre a paz que excede o entendimento. Essa ação do Espírito Santo que nos convence. Aos meus olhos está tudo mal, mas às vezes tem tragédias que são tragédias pra gente. Pra Deus está tudo certo. Está tudo no controle de Deus. E esse termo convencimento está também em Romanos capítulo 8, né? Quando Paulo, depois de falar sobre toda a questão do pecado, da depravação, e ele entra no argumento sobre a graça, sobre a salvação. E no versículo 38, ele fala assim, porque eu estou bem certo. E em algumas versões fala, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo ele fala sobre esse convencimento, sobre eu estou bem certo, ele fala sobre uma firme convicção. É tão convicto, isso é algo tão convicto de que nada poderá me separar do amor de Deus. Então o Espírito Santo ele é especialista em nos convencer. Ele primeiro nos convence de fato do pecado, da justiça e do juízo. Depois nos convence que Cristo ele é o nosso suficiente Salvador e que nada poderá nos separar desse amor, não é, pastora Dani? É verdade. E aqui no objetivo fala que, ao falar do Espírito Santo, Jesus quer nos ensinar aos seus discípulos que a sua morte não era o fim da história. Pelo contrário, era o início de uma grande jornada chamada redenção. O Espírito viria para testificar sobre Cristo e sua obra. Seria um grande presente para a humanidade. E é a garantia de que Deus não tinha se esquecido dos seus. Nós temos um selo, né? O Espírito Santo é um selo. Nós temos uma garantia de que Deus nunca se esquece de nós. Amém. O Espírito Santo ele foi enviado para nós para isso. Os discípulos, quando Jesus foi embora, imagina aqueles discípulos que caminharam com o seu mestre ali por 3 anos, dormindo junto, acordando junto, e quando Jesus falou que ia embora, eles se sentiram abandonados. E quando eles foram embora, eles realmente se sentiram abandonados, mas Jesus já tinha dito que ele não deixaria eles órfãos. Eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o meu Espírito. Né? Então, Jesus preparou tudo, ele alinhou tudo. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito. E esse Espírito habita dentro de mim e de você. Aqui na discussão fala que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Muitas vezes nós passamos por esse tempo de sentir sozinho. Mas isso é um sentimento. Nós não podemos ser movidos por sentimento. Porque o fato é, o Espírito Santo habita em nós.
Então, em momento nenhum da nossa vida, seja no melhor ou no pior, seja na abundância ou na escassez, seja nos dias bons ou nos dias ruins, seja no dia que eu estou me sentindo sozinha ou no dia que eu estou sentindo, hoje eu estou parecendo que está aqui, ó, uma multidão de gente. Não, todos os dias, não importa como nós nos sentimos, a verdade, a palavra nos ensina que o Espírito Santo está conosco todos os dias. Ele habita em nós. Ele habita em mim, Ele habita em você. Se você confessou a Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, um selo veio assim, ó, sabe? Pá, carimbou assim você, ó, tum, um selo. E esse selo é o Espírito Santo. Ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Não é isso que a palavra fala? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então, nós somos filhos de Deus e quem nos testifica isso é o próprio Espírito. É o nosso selo, Jesus nos deixou o seu Espírito habitando em nós. Jesus é tão maravilhoso que Ele fez essa obra tão grandiosa e Ele ainda falou assim, eu vou ir, mas não basta só a obra que eu fiz aqui, não basta só o que eu te ensinei, não basta só eu ter morrido, eu ainda vou enviar o meu Espírito. Bem. E Ele vai morar em você. Às vezes nós falamos assim, uau, Moisés fez tantas coisas, Moisés viu Deus, uau, Elias subiu com Deus, não sei o quê. E a gente fala, né, do tempo antigo ali do Velho Testamento e citamos esses grandes homens. Nenhum deles experimentou o que é ser a habitação de Deus. Sim. Nossa, gente, nós temos um tesouro inestimável. Jesus nos deixou o próprio Espírito Santo, enviou o próprio Espírito Santo. Deus nos concedeu uma parte dele, uma essência dele para morar dentro de nós, para nos guiar aqui nessa terra, para não nos deixar sós, para não nos deixar órfãos. E nós temos essa garantia todos os dias. Isso aí não depende do que nós sentimos, não depende do que nós pensamos, não depende do que nós passamos. É um fato, é uma verdade. O Espírito Santo está comigo, está com você em todo o tempo. Amém, amém. Glória a Deus por isso. E é aí que nosso sentimento de solidão acaba, não é? Porque Deus, ele está próximo. Deus está perto. Deus, Ele está ao nosso lado. Deus está em nós. Deus está dentro de nós. E Ele sela o nosso coração com essa verdade por meio da pessoa do Espírito Santo. Os discípulos, eles poderiam se sentir sozinhos, sem a presença de Jesus, mas Jesus estava indo e Ele prometeu que enviaria o Auxiliador, enviaria aquele que seria o Consolador para todos os seus discípulos e até os nossos dias. É aquele que seria o nosso companheiro, o nosso direcionador, aquele que iluminaria a palavra para nós e nos mostraria o caminho que nós devemos, que nós deveríamos seguir. E aí, habitando em nós, o Espírito Santo ele vem trazer esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento é como se a presença do Espírito Santo em nós ele iluminasse o nosso interior e mostrasse a nossa impureza para nós mesmos. O convencimento é como se o Espírito Santo colocasse a gente diante do espelho e desvendasse os nossos olhos e nos deixasse nus espiritualmente diante de nós mesmos. E aí ele nos convence do nosso pecado, ele nos convence da justiça e ele nos convence do juízo de Deus. Está até aqui na lição, né? É ele que nos convence do grande pecado de não crer em Cristo, da justiça que veio por meio da cruz, retirando assim nossa ideia de justiça própria e humana, e do juízo que condenará Satanás e todos os impenitentes no último dia, devido a todas as injustiças praticadas na terra por ele e por seus seguidores. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem revelar ao nosso coração a verdade da palavra. Ele vem trazer o entendimento daquilo que a palavra diz, tanto a respeito da salvação em Cristo Jesus, a respeito da graça que nós recebemos, do amor, do favor que nós recebemos, como também da condenação pela desobediência, como também do pecado, né, da condenação do pecado, da consequência do pecado sobre a nossa vida. Então, o Espírito Santo ele é o árbitro da nossa vida, o Espírito Santo é o balizador, ele precisa ser aquele, né, que nos dirige para que nós possamos andar de acordo com a verdade da palavra de Deus. Exatamente. E Jesus vai até falar aqui, né, que todas as vezes que ele comentava sobre a ida dele, né, que ele ia embora, encher de tristeza o coração dos discípulos. Porque você imagina
você caminhar com o mestre por tantos anos, por tanto tempo ali, de repente ele virar para você e falar, tipo, ó, eu tô indo, tá? E você não entender nem ao certo para onde que ele tá indo. Aí Jesus ele vai depois falar, né, que mas eu digo que é verdade, que é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E os discípulos ali, eles não tinham noção do que era essa habitação de Deus, né? Então, por isso que se enchia de tristeza o coração deles. E é engraçado porque hoje, se nós pararmos para pensar mesmo, a gente não consegue imaginar como que seria a nossa vida se a gente não tivesse a habitação do Espírito Santo. A gente começa a pensar no quão desesperador seria não ter o Consolador junto com a gente 24 horas por dia. Então, a gente vê o quanto a gente é dependente desse grande presente que Deus deu para nós. Deus nunca falou que a gente viveria uma vida tranquila, uma vida em paz, né? Tudo sem tribulações, mas Ele prometeu que Ele sempre estaria com a gente. E isso é através do Espírito Santo. Então, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso Consolador, Ele é aquele que nos instrui, que nos fortalece, que nos convence, né? Que nos dá uma apertada quando é necessário. E só a gente que é a habitação do Espírito Santo sabe o quanto nós somos dependentes disso, o quanto a gente precisa disso no nosso dia a dia. O que seria de nós se a gente não tivesse isso? Então, é um grande presente mesmo, é uma grande dádiva, né? Da parte de Deus para nós, o Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. E como sendo um grande presente, uma grande dádiva, a gente entende a importância disso aqui na conclusão. A vida cristã, em todos os seus desdobramentos, só pode ser vivida com a inteira obra do Espírito Santo. É Ele que deixa claro que somos filhos de Deus, que somos de Deus, selados para um propósito. Se estamos firmes na vida com Cristo, devemos totalmente à obra do Espírito Santo. Sem Ele, jamais teríamos condições de nos mantermos no caminho da palavra de Deus. Ele é Deus, presente em nós, age em nossa vida, assim como fez desde toda a eternidade. O Espírito Santo gera perseverança dentro de nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas Ele não nos abandona depois de convencidos. Ele gera perseverança nos salvos, perseverança nos crentes, para que nós possamos permanecer. O Evangelho é um lugar de permanência, de perseverança. A graça de Deus, ela não nos alcança apenas para nos salvar, ela nos alcança para nos manter salvos, para sustentar a nossa salvação em Cristo Jesus. Às vezes, né, tem até algumas pessoas que pensam de forma errônea. Ah, mas porque se é salvo pela graça, então não precisa de nada ser feito. Não, não é isso, não. A gente é salvo pela mesma graça que nos salva e que nos mantém salvos, né? A graça que nos sustenta e que nos faz perseverantes por meio do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é que gera em nós força para nós lermos a Bíblia quando nós não temos vontade de ler. É que gera em nós força para nós orarmos quando nós não temos vontade de orar. É que nos dá força para buscar a Deus mesmo quando nós não temos vontade de buscar a Deus. É o Espírito Santo quem trabalha na nossa vida, quem age, nos santificando, não é, pastora Lívia? Aplicando em nós esse processo de separação, de purificação do mundo. É, porque a mesma graça que nos salva é a graça que nos santifica. E ela nos leva a esse lugar de arrependimento para viver esse lugar de consagração, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção. Não é assim, nossa, não sei por que quando eu vi eu já pequei. Não, o Espírito Santo já avisou, já falou. Em algum momento, lá dentro do seu íntimo, você percebeu a voz de Deus, mas escolheu ignorar. É diferente. Então, mas não significa que não há força para parar de pecar, porque isso na vida do cristão não existe. Sempre tem ali um escape de Jesus dentro do nosso coração, que é o sinal do Espírito Santo, que é o despertamento do Espírito Santo avisando assim, ó, isso aí não. Né? Ele nos convence de que aquilo não é um bom caminho. Mas muitas vezes nós cristãos, né, estamos num lugar que a gente escolhe não obedecer, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos traga esse arrependimento, né? Porque esse é o lugar que o Espírito Santo quer habitar em nós, trazendo esse lugar de permanência. Eu permaneço quando eu estou em constante arrependimento, em constante consagração e santificação. Amém. Então, esse lugar é o lugar no Senhor. Então, a gente tem que deixar o Espírito Santo
agir na nossa vida e viver, fazer a sua grande obra, né? Como o título diz, a obra do Espírito Santo. Ninguém é obra pronta, ninguém está perfeito, pleno, 100%. Holy, santo. Não, estamos num processo de santificação contínuo. E isso vai demandar arrependimento todos os dias. Que eu abro a minha Bíblia, eu olho o espelho da palavra, ixi, tem mancha aqui, eu tenho que tirar. Eu tenho que limpar isso em Cristo, né? Pela palavra e mudança de comportamento. Isso é a obra do Espírito Santo dentro de nós. Amém, glória a Deus. Se somos fracos, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio. A gente não sabe nem como orar, né? Romanos 8:26 fala isso. Nem orar como convém a gente não sabe, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus por nós. Para a gente terminar então, aqui na aplicação. Se você se sente sozinho, sem objetivo na vida, saiba que o Deus Espírito Santo habita em você. Guia por pastos verdejantes, acalma o seu pensar com a certeza de que você é filho de Deus. Se encha do Espírito todos os dias e viva cada vez mais perto da eternidade. O Espírito Santo em nós é a eternidade já iniciada dentro do nosso coração. É a presença do próprio Deus habitando dentro de cada um daqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra ela possa encontrar morada no seu coração, que você seja edificado, fortalecido e seja cheio do Espírito Santo para viver essa condução, essa verdade do Senhor sobre a sua vida. Nós vamos orar para encerrar, mas eu não posso esquecer de te dizer para você continuar ligado nas redes sociais da nossa igreja, da Rede Super de televisão e acompanhar o GC Online e todos os outros programas maravilhosos que a gente tem por aqui. Que o Senhor te abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um GC Online. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão aqui com a gente, por meio da TV, por meio da internet. Que o Senhor continue falando aos nossos corações a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.